Oi pessoal, tudo bem? Gente, o Galo tá dando boas-vindas a vocês. Se é de quem mora em sítio, né? Sempre vai aparecer alguém gritando, um animal. Aqui do lado tem um gatinho. Pessoal, essa semana eu vi um vídeo no YouTube muito interessante de vários especialistas da alopatia, né? Da medicina convencional e pessoas também adeptos à medicina natural, falando sobre a importância da alimentação, né, para não ter ou curar o câncer. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu desenvolvi um câncer de estômago há 7 anos atrás, um pouco mais de 7 anos. E a minha cura, poxa, vou ter que mandar o Galo calar a boca. A minha cura se deu sobre 3 aspectos. Observei 3 aspectos. Eu fui apenas diagnosticada com câncer de estômago, mas eu não fiz nenhum procedimento. E eu estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me perguntaram como foi que aconteceu isso. Tem lá o vídeo no primeiro vídeo do canal, né, aqui, mas eu acho que está bem limitado, então eu quero explicar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho largo, mas só veja quem tem interesse de saber sobre a minha história sobre como eu venci o câncer. Então, eu sempre fui muito interessada por medicina natural, mas não de estudar, sim de sentir. Quem quiser acreditar, tranquilo, quem não quiser, tranquilo também. Eu sempre fui muito de sentir as plantas, sentir a natureza, sentir de uma forma espiritual. Quando eu fui diagnosticada com câncer, a família, claro, ficaram nervosos, né? Pensando, porque até hoje quando se fala câncer parece que você está dando uma sentença de morte. E eu tenho uma visão sobre o câncer muito diferente. Eu tenho uma visão que o câncer é uma grande oportunidade de mudança na nossa vida. Eu vejo o câncer, gente, de uma forma oposta ao que as pessoas veem. E talvez isso choque e impactue muitas pessoas. As pessoas às vezes ficam até com raiva de mim quando eu falo isso. Mas é muito simples. Eu vou explicar a vocês como eu vejo o câncer. E como eu dentro da minha verdade, eu tenho plena convicção de que isso é a realidade. Quando eu tive esse diagnóstico, então eu voltei para casa e eu me perguntei por que essa doença. Em nenhum momento eu questionei Deus, porque eu acho que quando eu estou aqui na Terra, né, então eu estou aqui aberta a viver tudo, todas as experiências necessárias para a minha evolução. Então por que eu tive? Então por que eu estou com câncer no momento? Não é isso que eu pensei. E por que no estômago? Eu sempre tive um histórico na minha vida de ter prisão de ventre. Tinha a ver com a minha alimentação também? Tinha, porque eu chegava a tomar mais de 2 litros de leite de vaca por dia e comia bastante. Eu praticava muita atividade física, entre elas arte marcial, então eu comia bastante, mas eu comia muita coisa forte, como cuscuz, muito leite, muito queijo, muita coisa, muita carne. E isso sim, claro, tinha muito a ver com o meu estado, né, de prisão de ventre, que eu sempre tive desde criança sempre tive prisão de ventre. Só que quando eu recebi esse diagnóstico, eu comecei a receber intuições. Eu fui para dentro dos matos, né? Vocês estão vendo como é que eu vivo aqui, nesse tempo também já vivi aqui. E eu passava a mão assim nas plantas e sentia as plantas falando comigo. Muita gente vai achar que é loucura, mas também está tranquilo. E eu sentia a intuição da espiritualidade falando, você tem condições de se curar. Então, para que eu me sentisse um pouco mais segura, eu fui estudar, né? Fui fazer até um profissionalizante em naturopatia. Antes disso, eu venho de uma formação acadêmica em Direito, que são 5 anos de faculdade, vocês sabem. E dentro de um curso profissionalizante em naturopatia, eu me sinto 1 milhão de vezes mais capacitada e com mais autoridade de falar sobre medicina natural, que é um curso bem básico, do que dentro do próprio direito. Então, eu vim, né, com essa ótica, fui estudar
a naturopatia, né? O profissional de naturopatia. Fui aplicando em mim técnicas e aplicando também em pessoas, de uma forma voluntária, claro. E fui vendo tudo aquilo, aí chegou, né, a parte da gente estudar sobre a espiritualidade. Então foi quando eu comecei a voltar, né, a ter aquela visão, olhar para dentro de mim e observar quais eram as minhas características desde criança. Eu sempre fui uma criança muito agressiva e muito explosiva. Talvez eu ainda seja um pouco isso até hoje, aos 40 anos. Mas eu sempre tinha uma coisa de retrair. Eu sempre retraía muito as coisas. Porque o importante para mim, por mais que eu fosse aquela pessoa explosiva e agressiva, o importante para mim era manter, era ser passiva, né? Vinha aquela que tinha que apaziguar as coisas. Então, muita coisa que eu achava injustiça na vida dos outros, e muitas coisas que eu achava injustiça, que as pessoas faziam comigo, muitas vezes ou eu explodia ou então eu engolia. Quando era muito forte, eu engolia aquilo. Então, energeticamente, o meu estômago, né, não, o intestino, cada um chama, né, tem as duas partes, estômago e intestino, eles não digeriam essa energia, ficava aquela energia parada. Tipo aquele tapão na garganta. Outra coisa, pessoas também que não se expressam, que seguram muito, as pessoas que literalmente engolem muito sapo, elas tendem a ter câncer de tireoide. E aí eu comecei a observar isso, porque muitas coisas que eu sentia, por exemplo, eu tinha que dizer que era de uma determinada religião para agradar a minha família, porque eu tinha medo da rejeição da minha família se eu dissesse que eu não acreditasse em religião. Respeito, mas não acredito porque eu acho que as religiões são gaiolas. E eu sou um ser pensante em expansão e acredito que Deus é uma consciência suprema maior do que qualquer ser humano possa imaginar. E hoje eu defendo isso. Eu não me importo que as pessoas me critiquem sobre isso. Hoje eu estou livre desse conceito. Então eu comecei a me observar. Comecei a ver que eu me prendia muito. Talvez eu ainda tenha um pouco disso, né? Mas eu estou no processo do lapidar. Eu me prendia muito, eu deixava muito de ser aquilo que eu realmente queria ser, de falar aquilo que eu realmente queria falar. E energeticamente eu não digeria a minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa o quê? Reprimida e coagida. Então eu comecei a entender isso, então comecei a colocar para fora. Aí foi quando as pessoas começaram a dizer, nossa, você mudou muito. Nossa, você mudou muito. Ou seja, então eu falava para as pessoas, realmente eu mudei muito porque eu passei hoje a me respeitar. Hoje eu não falo o que eu não quero, eu não, como é que eu vou falar? Eu não aceito o que eu não quiser. Se a pessoa, eu sempre falo isso para a pessoa, olha, aquela frase, até que o Gaspareto é quem falava, né? A vida te trata como você se trata. E se eu não me respeitar, quem é que vai me respeitar? Eu jamais hoje vou dizer uma coisa só para agradar o outro. Eu só vou dizer se eu sentir no meu coração, se eu sentir a vontade de dizer. E custe o que custar. Se eu sentir a necessidade de falar, eu vou falar. Se eu sentir, né? Porque a gente também vem com todo um trabalho de espiritualidade, de orações, de tudo, e ter cuidado também para não estar ofendendo as pessoas, é claro. Mas se eu sentir dentro do meu coração que eu entregando ao universo, o universo é quem vai resolver toda aquela situação, então eu mudo minha frequência vibracional, mudo meu pensamento e entrego. Mas caso contrário, eu vou lá e luto pelaquilo. Eu vou lá e falo, não, é assim e assado, eu penso isso e falo isso, e eu tô nem aí para o que você pensa de mim. Se você quiser aceitar, você aceita. Se você não quiser aceitar, problema seu. Essa é a minha verdade na minha vida, que não precisa ser a sua verdade na sua vida. Mas eu preciso primeiro ser sincero e me respeitar a mim, tá? Mas eu tô falando isso, gente, com coerência, né? Claro, não tô falando isso para ninguém agredir nem desrespeitar ninguém, não é isso. Eu tô falando dentro do meu contexto de vida, da minha vida. Então eu comecei a entender isso, que acima de tudo, mesmo que eu mudasse a alimentação, eu sou super a favor, não sou nenhuma autoridade, é claro, não estou falando com nenhum tipo de arrogância, nem soberba, longe de mim isso. Eu super concordo
com os profissionais que falam de uma excelente alimentação, até porque quando eu comecei a dar consultas, eu sempre falava muito da questão da alimentação. Só que antes, meus amores, de a gente alimentar o corpo físico, a gente não é um ser espiritual, a gente não é energia, então primeiro a gente precisa se alimentar dessa energia, dessa espiritualidade. Então ter práticas regulares, até dentro de uma religião, ter práticas regulares de meditação e de oração é o primeiro alimento que a gente tem que ter. O sol é um alimento muito importante, um ar puro é um alimento muito importante, o que a gente escuta é um alimento muito importante. Então são vários pilares que a gente tem que entender, e não só a alimentação. Porque se eu tivesse apenas uma alimentação perfeita, os animais têm uma alimentação perfeita, mas existem animais com obesidade, né? Alguns, não são todos. Outra loucura, né, que as pessoas lá antigas falavam, hoje em dia isso está se desmistificando, graças a Deus, que o sol causava câncer, né? Gente, pelo amor de Deus, o sol não causa câncer. O sol pode ativar as toxinas que você tem dentro do sangue, que essas toxinas são potencializadas com a má alimentação, mas que não é só a má alimentação que vai causar isso. Porque existem pessoas que têm alimentações, né, que têm uma alimentação, desculpa o problema na dicção, tem pessoas que têm uma alimentação perfeita, mas que elas desenvolvem doenças, porque o campo vibracional, o campo energético delas, a espiritualidade delas não está alinhada a Deus. Tem pessoas que têm alimentação perfeita e que vivem num paraíso, mas elas não estão bem com a vida que elas estão levando, porque elas não estão vivendo o propósito de vida delas. Tem pessoas que têm alimentação perfeita, mas elas continuam sentindo ódio ou sentindo mágoas. Então, elas estão trazendo para dentro do corpo delas toxinas energéticas. Elas estão oxidando as células delas com essa vibração. Então, assim, a alimentação, claro que é alimentação, mas a alimentação, a cabeça, a mudança de conduta, a busca pela espiritualidade, o sol, o ar, entender que a gente não existe a gente e a natureza. A gente está conectado à natureza. A gente é feito dos 4 elementos da natureza. E a gente está conectado com a natureza e com a divindade, porque a gente é a junção desses 4 elementos da natureza com uma célula divina. Então não existe isso só da alimentação. Eu tenho muito cuidado. Como eu falo, né, eu fico repetitiva e as pessoas às vezes ficam até chateadas, né, às vezes falam comigo no WhatsApp ou em outras redes sociais. Eu digo, gente, mas eu não posso estar o tempo inteiro falando alguma receita. Eu me limito muito a sobre falar receitas. Quando eu falo com uma pessoa que ela tem câncer, eu sempre costumo dizer, o tratamento tem que ser feito de ordem espiritual, emocional e física. Se você cura, se eu passo um tratamento físico e você se cura de um câncer de fígado ou de um câncer de pulmão ou de um câncer de próstata e você continua com as suas condutas de vida pensando e sentindo o mesmo que você sentia antes, aquele câncer vai voltar em outro órgão mesmo que você tenha a alimentação mais perfeita do mundo, porque somos energia, espírito, consciência e estamos sempre conectados a um campo vibracional. Então se você está emanando esse ódio, todo esse sentimento negativo, é claro que você vai atrair uma toxicidade, uma carga energética negativa para o seu corpo novamente. Porque o câncer, ele vem, me odeiem por isso, mas eu vou falar o que eu acredito. O câncer é uma oportunidade dada pelo Criador de dizer, teu corpo, tua alma e teu campo vibracional já não aguentava mais esse sofrimento. Então ele, caiu lá no teu corpo físico, que é para que você tenha a oportunidade de olhar para dentro, curar o teu corpo físico, mas mudar o teu corpo vibracional e espiritual, né? Cada um fala de um jeito. Entender o porquê. Então, gente, cada órgão que adoece está relacionado, antes de tudo, não é só uma questão de alimento. Está relacionado também com alguma conduta, com algum aprisionamento que a gente está vivendo, com alguma questão espiritual. E isso, todo mundo que está aqui na Terra está passando por isso. Isso faz parte do processo de evolução. Só que quando a gente busca o caminho do despertar, o caminho talvez se torne mais suave. Não é que ele vai deixar de existir as dores, as emoções, o sofrimento, mas quando você começa a entender
tudo fica mais leve. Eu estou aberta, né, a receber toda e qualquer doença. Assim, eu vibre naquela frequência também, né? E outra coisa, eu também estou aberta porque eu não sei quais são os planos de Deus na minha vida. E se eu, por acaso, tiver algum sentimento ainda para trabalhar dentro de mim, em algum momento eu vou desenvolver alguma doença e eu vou receber essa doença, sei que a pessoa não acredita, eu vou receber essa doença com amorosidade, porque eu vou falar para essa doença, o que é que ela veio me ensinar? O que é que eu preciso limpar em mim? Então, gente, era isso. Eu sei que o vídeo ficou grande. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo, tá? Para quem não me conhece ainda, eu também tenho uma página no Facebook, também chamada Universo de Curas. Dou alguns cursos no WhatsApp, consultas também pelo WhatsApp. E era isso. Eu vou dar uma olhada na descrição. Se você ainda é novo por aqui, se inscreve. Se você sentir no seu coração que eu posso ser contribuição para vocês, se inscreve, compartilha e deixa um like, tá? Beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau.